me alcança com seus braços, com sua... Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, veja que é Deus falando com ele: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá e seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhoto. Eles e os seus camelos eram tantos como o grão da areia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca, ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se. O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro, um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhe para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Façam o que eu fizer. Queridos, a minha reflexão hoje com você é falar de algo muito normal, algo muito natural. É falar de medo, é falar de coragem, é falar de ousadia, de determinação. E talvez você já de imediato já fez uma leitura e você falou comigo: eu já ouvi tanto isso, pastor. Mas a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração, está cheio. E as últimas palavras que Deus tem me dado, ela tem algumas palavras-chave, tipo: levante-se, tenha coragem, determine, vá em frente, vença o inimigo. Eu sei que todos vocês conhecem a história de Gideão. Mas aqui o que me chama a atenção na história de Gideão é que havia uma conquista a ser desenvolvida. Havia agora um desafio para a vida de Sansão, e esse desafio precisava ser executado. E como você e eu, com certeza ficamos pensando: como eu vou vencer? Como eu vou romper? Como eu vou vencer os inimigos, e entre eles até aquele que é pior, aquele inimigo chamado eu, que nos prende, que nos escraviza, que determina dias, aquele inimigo interno que quando você levanta da cama, ele já rouba a tua coragem, ele te prende nos teus sentimentos e você fica sem ação. Você até quer, você deseja, e se eu perguntasse para você: você quer? Você diria: eu quero, mas talvez você não dissesse: eu vou. Essas palavras têm mexido muito comigo. Porque quando você fala eu quero, você tem um sentimento de conforto, de esperar. Eu quero, mas vou esperar a hora.
Quando você pensa, eu vou, você determina, você impulsiona, você ativa. Então, algo vai gerar dentro de você essa força. Quando Deus chama Gideão, primeiro ele fala das suas fraquezas. Depois, Deus injeta no coração de Gideão o ânimo. E quando Gideão pergunta para Deus o que ele poderia fazer, ou que força ele tinha, Deus fala assim: vai na tua. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Se vocês soubessem a força que existe dentro de você, você nunca retrocederia diante das batalhas. Se você soubesse aquele que fala com você, se você entendesse quem habita dentro de você, se você assumisse um posicionamento daquele que te chamou, te separou, aquele que imprimiu na tua vida o selo, aquele que injetou na sua vida o poder da palavra dele, o poder do nome dele, você não aceitaria um tipo de vida fraca, desanimada, sem fé. Agora Gideão, ele entende que o propósito e a fé ou desafio que Deus colocou diante dele dependia mais dele do que de Deus. Vou te explicar. Tem muitas coisas que nós queremos que Deus faça e Deus não faz. Deus não precisa enfrentar inimigo, ele já venceu, ele é poderoso. Deus não precisa pegar uma espada para derrotar alguém. E outra, Deus não pode pisar nessa terra. E Deus não vai mandar anjos fazer o que eu e você fomos incumbidos, capacitados, treinados. Nós já recebemos todo o poder e autoridade da parte dele. Então Deus não precisa. O poder dele já está em nós. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera. E se esse poder opera em nós, opera em você, opera em mim, então a atitude é minha. Eu estou esperando o anjo fazer o que eles não fazem, eu que tenho que fazer. Eu estou querendo que Deus me dê um poder que já é transbordante na minha vida. A questão é, Deus só dá estratégia de conquista para quem se dispõe à vontade dele. Amém? Grava essa frase. Deus, diga comigo, Deus só dá estratégia de conquista a quem se dispõe à vontade dele. Então, se você ficar deitado, com medo, nos escondidos, correndo das realidades, correndo dos seus inimigos, você nunca vai fazer a vontade de Deus. Está entendendo ou não? Eu vim ativar o teu coração hoje. Hoje a minha esposa testou o meu coração. A minha esposa perguntou o que você vai pregar. Eu falei assim, que eu estou cheio. Eu vou ativar, eu vou ministrar. Os que me derem ouvido, os que ouvirem a palavra de Deus, esses que vão romper, esses que vão vencer. Aí ela falou assim, precisamos de força. Eu falei, é o que me resta, é a fé, é a força que não é mais minha, mas vem dele. Então eu vou ativar. E eu ativei, eu ativo. Até eu falei para minha própria esposa, pergunte para ela, eu falei, eu prego o que eu vivo. Porque para estar aqui eu tive que ativar a minha fé. Eu tive que ativar a minha ousadia. Eu tive que abrir mão de um tempo meu para ler a palavra, para buscar
uma resposta. Eu tive que abrir mão de coisas da minha vida que talvez eram mais confortáveis, mais atraentes, melhores, porque eu falei, eu preciso então daquilo que eu tenho, eu vou dar. Gideão recebe de Deus, ele acredita em Deus, então Deus deu uma estratégia. Agora escuta a terceira lição que eu aprendi aqui. Olha para mim, segura aí na cadeira. Para muitas conquistas, você não espera o inimigo, você vai onde ele está. Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que Deus fala para Gideão: Gideão, vai lá aonde estão os midianitas e os amalequitas. E olha, deixa eu te falar, era de amedrontar. A Bíblia que diz aqui, está escrito que eram tantos como a areia do mar. Dá para imaginar o tamanho de um exército desse? Entre aspas, era um exército inumerável, não dava para contar o tanto de inimigo. Se eu, na minha naturalidade humana, eu vou correr, igual você já sentiu vontade de correr, como muitos correm da sua realidade. E bota Deus na gelada, tipo assim, como se Deus... vai lá, Deus, se pega Deus. Deus fala, não, quem vai lutar aí é você, não sou eu. Não é para você correr do inimigo, é para você ir onde ele está. E aí Deus dá uma estratégia. Olha a estratégia: vai aonde estão os seus inimigos e escute o que eles estão falando. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer falar para amedrontar. Ele fala, aí ele escuta alguém ter um sonho. O sonho é engraçado. O sonho é algo que vem e destrói. O próprio inimigo, presta atenção, irmão, o próprio inimigo tomou medo para ele. Disse assim, nossa, é a espada de Gideão. Era tudo que ele queria ouvir. Deixa eu falar para você. Um dia Deus disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Jesus disse assim, eu não vos deixarei. Deus diz assim, ainda que o teu pai e a tua mãe esqueçam de você, eu não te esquecerei. Queridos, e você está se escondendo por quê, irmão? Está se escondendo por quê, irmã? Quem é que é maior? É quem está em você do que está no mundo. Agora Gideão vai lá e escuta. Aí a própria Bíblia está dizendo aqui, os inimigos estão dizendo, é a espada de Gideão sobre nós. O medo agora paralisou o inimigo, sabe por quê? Porque Gideão, quando nós estamos na disponibilidade de Deus, é Deus que vai à frente conquistar por nós. É a presença dele, é a unção dele. Agora aqui é tão interessante, isso me chamou tanto a atenção, é que agora ele entendeu. Ei, olha para mim, Gideão falou assim, agora depende da minha, diga, atitude. Deus deu a estratégia. Olha para mim, presta atenção. Se perde não, pelo amor de Deus. Não se perde no raciocínio não, Deus podia ter falado assim, eu vou mandar miríades de anjos para derrotar os inimigos, arrebentar com tudo. Ele podia ter falado assim, Gideão, pega todo mundo, chama os 32 mil de volta. Não, pega os 300, divide em 3 grupos e dá uma arma poderosa para eles. Olha a estratégia. Dá para eles uma trombeta, dá para eles uma jarra e uma tocha de fogo.
Pensa comigo, que estratégia. O que isso me ensina? É que muitas vezes nós queremos enfrentar os nossos inimigos com a nossa força. Nós queremos enfrentar do nosso jeito. Olha para mim e pergunte para Deus qual é a estratégia que Ele quer te dar para você vencer na vida. Para cada um Deus tem uma estratégia. Não é porque ele venceu, você também vai vencer. Mas talvez alguém levou menos tempo, talvez você vai levar mais tempo, ou talvez você chegue mais rápido. Mas faça do jeito que ele manda. Ele tem estratégia. O único segredo nosso é obedecer a estratégia de Deus. Diga, o segredo de eu prosperar na vida, de eu conquistar na vida, é obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque as estratégias de Deus sempre vão contrária à minha, à sua, à nossa estratégia humana. Ai Deus, eu queria que o Senhor, queria te servir, mas eu queria que o Senhor fizesse isso, isso e isso. Ai Deus, eu amo louvar o Senhor, eu amo adorar o Senhor, eu amo pregar para o Senhor, mas eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Eu gostaria que fosse nesse horário, naquele outro horário. Eu gostaria de ir para a igreja, mas quem sabe se fosse às 5 da tarde, às 8 da noite. Não. Eu gostaria de orar, mas quem sabe se fosse 7 da manhã, não dá, 9 a 11. Eu quero que Deus faça as coisas conforme a minha vontade, mas a estratégia é dele. Eu estava discutindo essa semana com os irmãos. Aqui a gente teve uma mini reunião, a gente estava discutindo. Qual é o melhor horário de você orar? Se você fosse orar, que horário seria melhor para você orar? Fala daí. Um horário bom para você vir para a igreja orar. Que hora seria boa? De manhã, de tarde, de noite? De noite você? E você? E você? E você? E você? Está vendo que a gente não entra num acordo? Que hora seria bom para você? Então, para mim era melhor de dia. Eu tenho tantas ocupações à noite. Nós sempre queremos que Deus se adapte à minha vontade. Eu quero que Deus se adapte às minhas estratégias. Eu quero conquistar na vida, mas eu vou levantar 10 horas da manhã para buscar emprego. Eu quero que Deus me desse oportunidade. Eu entrego um currículo só, não vou em todos os lugares. Eu queria que Deus prosperasse a minha vida, mas eu quero trabalhar só 3 horas por dia. Eu queria que Deus me desse um bom ministério, mas eu não oro, eu não intercedo, eu não leio a Bíblia, mas eu queria um ministério igual o dele ou dela. Não, eu queria estar numa igreja que fosse assim, assim e assim. Aí Deus olha e fala, mas você pode até chegar mais alto do que isso, mas a estratégia é minha. Gideão fez do jeito que Deus mandou. Gideão não foi Deus que se adaptou a Gideão, foi Gideão que se adaptou à vontade de Deus. Então aí começa a estratégia de conquista. Então Deus diz assim para ele, entrega para ele as armas necessárias. Agora vem a atitude. Gideão fala assim, quando tocar a trombeta e vocês escutarem a trombeta, todo mundo toca a trombeta e vocês começam a quebrar os jarros no chão ou quebrar nas árvores e vocês acendem a chama e correm. Eu imagino. A Bíblia diz que os soldados inimigos começaram a se matar, um matando o outro, achando que eram eles que estavam lutando entre si, achando que era o inimigo, eles estavam se matando, e todo mundo deu linha, sabe por quê? Porque quem está na estratégia de Deus, até o inimigo corre da sua presença.
A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Sabe por que muitas vezes a gente não se dá bem? Porque falta perseverança, coragem, determinação, confiança. Ouve mais a estratégia de Deus da nossa vida. E aí a gente procura, e a gente corre atrás, e a gente se desespera procurar ali, acolá aquilo que às vezes já está nas nossas mãos. Deus só está esperando você falar assim: Deus, como eu vou avançar? Como eu vou avançar? Aonde eu vou avançar, Senhor? Deus, como eu vou vencer meu inimigo? Deus, como eu derroto o inimigo lá em casa? Como que eu derroto o inimigo da vida do meu esposo, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais? Deus, se eu pudesse eu matava todos. Deus fala: não, eu vou te dar estratégia. Senhor, lá no meu emprego eu tenho um monte de inimigo, está difícil de vencê-lo. A vontade que eu tenho é de matar todos. Deus fala assim: não, eu vou te dar outra estratégia. Aí Deus dá a estratégia, você não tem atitude. Deus, eu queria um bom emprego. Deus, eu queria prosperidade. Deus, eu queria, por que as portas dos outros sempre estão abertas? Posso usar um jargão popular aqui? Aquele que diz assim: Deus, por que o capim dos outros, a grama dos outros são mais verdes do que a minha? Porque você não há água, você não joga água. Porque você não persevera. Porque você não é resiliente, você não é persistente. Eu gosto de um livro que eu li que chama assim: Água Mole e Pedra Dura, o poder da persistência. A água é persistente, a água é resiliente. Quando você vê aquelas fotos lindas, né, daqueles vales, né, daqueles cânion, você olha, eu ainda não tive o privilégio, a não ser no Rio São Francisco, mas eu gostaria de ir nos grandes cânions para ver de perto, porque eu queria analisar a perseverança da água. Rasgando o chão, rasgando pedra, rasgando até chegar aonde ela pode correr livre. Tem muitas pessoas que estão perguntando para Deus: por que eu não tenho vitória? Por que não dá certo? Olha aqui para mim. Não vem para o culto. Só vem para o culto quando está só o pó da rabiola, que não tem mais jeito. Aí vem para Deus levantar de novo. Quando está bem, dá linha. Não estou atacando não, estou falando a verdade. Tem outros que só procuram a Deus quando está perdendo a mulher, perdendo o marido, perdendo finança, quando o carro quebra, quando o filho está doente. Tem uns que só procuram a Deus quando não tem mais solução, aí está arrebentado lá, está morrendo em cima da cama. Oh, Deus, ore por mim, irmãos, me salva. Tá bom, vai para a galera. A igreja fica em terceiro, quarto plano. Tem os outros que, esse dia eu comentei com uma pessoa, a pessoa ficou muito triste comigo, porque a minha esposa disse que eu ando falando muito a verdade, né? Mas é o seguinte: fulano, por que você não está indo na igreja? Ai, pastor, eu não fui antes porque a minha gravidez foi de risco. Tá certo. E agora eu não vou porque meu filho nasceu, eu tenho que cuidar muito do meu filho, porque meu filho é muito frágil. Tudo bem. Agora não vai por quê? Não, porque meu filho dá muito trabalho na igreja e ele fica correndo para lá e para cá, então eu não vou. E agora eu não vou para a igreja porque meu marido está trabalhando e chega tarde e eu fico esperando ele. Eu olhei e falei: isso chama-se preguiça, falta de compromisso, de fidelidade com Deus. Aí foi aonde eu pequei. Eu falei: a hora que a casa cair, pode ir lá, Deus vai continuar de braços abertos. Mas poderia evitar a queda.
Tem muitas pessoas que não conquistam, não é porque Deus não quer, é porque não são corajosos, determinados, não têm atitude da forma que Deus quer que tenha. Eu estava falando para os meninos, as pessoas hoje estão com a síndrome da sanguessuga dá. Eu não sei porque entrei nessa área, mas você deve estar se perguntando para Deus, o que está acontecendo? Gideão então foi para cima dos inimigos e venceu os seus inimigos que eram como a areia do mar. Olha para mim, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Erga a mão direita aqui sim comigo, diz assim: quando eu tiver atitude segundo a vontade de Deus, os inimigos fugirão da minha presença e eu vou conquistar. Amém? Você recebe isso aí? Isso é uma palavra profética para a sua vida. Atitude, coragem, determinação, resiliência. Talvez vocês não estiveram aqui, alguns realmente não estavam. Eu vou repetir a história que eu não tenho preguiça. Desde a semana passada eu estou falando da águia e está ardendo dentro de mim. Terça-feira eu preguei para as mulheres aqui, eu falei também, mulheres, vocês não vieram terça-feira, vocês não perderam nada, deixaram de ganhar, porque o negócio foi forte, e terça vai ser forte de novo. O negócio está pegando fogo, irmão. Agora ou você é águia ou você é galinha. O Jorge Linhares que prega. O Jorge Linhares que prega que nós temos que ser como águia. E eu contei a história do homem que achou um filhotinho de águia e criou a águia junto com as galinhas. A águia virou galinha. A águia não voava, a águia ciscava, a águia aprendeu a comer minhoca e aprendeu a comer milho. Até que um dia o homem chegou, pegou a águia, tacou ela para cima, ela esborrachou a primeira vez no chão, ele foi lá, catou de novo, mandou a segunda vez, ela deu uma batidinha na asa, na terceira ele levou num penhasco e disse: se ela não voar, ela vai se esborrachar. Mas eu vou dar uma chance para a águia. E jogou a águia no penhasco e virou as costas, aí ela aprendeu a voar, e ela voltou a ser águia. Deixa eu te dar uma palavra profética, pela tua atitude Deus pode te fazer uma águia. Vou repetir, se você tiver atitude conforme Deus quer, você vai virar águia, você vai voar, você vai fazer coisas grandes. Os inimigos precisam olhar para você e ouvir o barulho, a palavra forte, de fé, de coragem, de determinação. Como eu preguei aqui a semana passada, de homens e mulheres de passos firmes, que erguem o pé, não aqueles que andam arrastando o pé e parece que quebrou as asas, não! Cabeça erguida, com coragem, com determinação. O inimigo então vai fugir, porque ele sabe, aí vem alguém que tem mais força do que nós. Vai ter vindo alguém que é maior aquele que está com ele do que nós. Corram, lá vem aquele que nos vence. O inimigo tem que olhar isso. E sabe quem Deus vai levantar? É você. Porque chegou teu tempo, irmão. Chegou teu tempo, irmão. Um dia chegou uma irmã aqui e falou para mim assim: pastor, o negócio lá está complicado. Um dia ela precisa dar testemunho aqui. Um dia eu ainda vou ativar ela vai dar testemunho. Ela falou assim: pastor, eu vou pedir a conta no meu emprego. Eu não estou suportando. É difícil demais. A coisa é complicada. Eu falei para ela: não, irmã. Erga a cabeça. Fala a verdade. Coloque seu posicionamento. Você vai ver como é que muda a história. Semana passada ela falou assim: pastor, o negócio mudou.
Até o povo está admirando que o inimigo está virando meu amigo. O inimigo está virando meu amigo. Sabe por quê? Porque o teu posicionamento faz a diferença. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra ou não? Eu estou falando daquilo que eu estou assumindo. Eu assumi e eu vivo isso. Eu escuto muito. Pastor é arrogante, prepotente, orgulhoso. Não sou não. Eu sou posicionado. Eu sou aroeira. Aqui pica-pau entorta o bico. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o tamanho do meu chamado. Eu não sou carro velho para ninguém me empurrar de ladeira abaixo, nem me rebocar não. Eu vou para cima. Sabe por quê? Porque é Deus que diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Gideão, vai lá e faz do jeito que eu te mandei. Então, meu irmão, não saia da estratégia de Deus. Olha para esse irmão do lado e diz assim: não saia da estratégia de Deus. Fala para ela. Não sai não. Sai não. Sai não, sabe por quê? Olha para mim. Porque se você sair, o inimigo prevalece. Oh, deixa o inimigo ouvir. Lá vem vindo Gideão. Lá vem vindo a espada dele. Corre, ele vem vindo aí. Deixa o teu inimigo ficar sabendo assim: lá vem ela. Olha quem chegou. Eu não sei vocês, mas eu vivo essa experiência constantemente. Chega no lugar onde você tem um monte de inimigo, todo mundo fica assim: ó, lá vem ele, lá vem ele. E você passa de cabeça erguida. Deus tem uma nova estratégia para a tua vida. Deus não te chamou para você ser rabo. Deus te chamou para você ser cabeça. Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para conquistar em todos os lugares. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Segredo: se ouvires as minhas palavras e andares nos meus estatutos, eu te abençoarei na cidade e no campo, em todos os lugares. Ande na estratégia de Deus.